Olá, bem-vindo a todos e todas para nosso módulo de língua espanhola. Sou o professor René Moreira e estarei aqui com vocês durante todo o módulo de língua espanhola. E hoje, nossa primeira aula comigo. Vamos lá então para o nosso objeto de conhecimento da aula de número 2. Saludos, despedidas e apresentações. Detalhamento: aprendendo sobre as expressões de saudação, despedida e apresentação. Então, vamos lá para a nossa aula, começando aqui com essa temática tão importante. Saludos, apresentações e despedidas. E miremos que lugar bonito, não? Estamos aqui em Punta Arenas, ciudad del extremo sur de Chile. É uma cidade muito fria e muito bonita. Só lembrando a vocês que o Chile, a língua oficial, é a língua espanhola. Por isso, apresento para vocês esse lindo edifício, né? Ali na cidade de Punta Arenas, uma cidade muito importante ali em todo o território chileno. Então, vamos adentrar e conhecer mais sobre saludos, apresentações e despedidas, como bem está escrito aqui em cima. Vamos comigo ao diálogo 1. Diálogo 1, o diálogo 1, um encontro casual. E aí nós já temos uma imagem, duas pessoas conversando, né? Percebem? Duas pessoas conversando aqui através de quê? Do celular. Observem bem, é um diálogo à distância. O que está unindo aí é o aparelho celular. Então, é a mãe da Ana conversando com o Juan, certo? Madre de Ana, olá, ela atende o telefone, né? E o Juan, olá, sou Juan, como le ha ido? E a mãe responde, olá, Juan, muy bien, e a ti? Aí o Juan, gracias a Dios, muy bien. Ana está em casa, não atende seu teléfono. Aí a mãe vai e responde, salió al mercado y dejó su teléfono acá. Cuando vuelva le diré que te llame. E o Juan, muchas gracias, señora. Hasta luego. E a mãe, no hay problema, que estés muy bien. Então, o que nós vemos aqui imediatamente, né? De imediato, o que nós vemos nesse diálogo? Nesse diálogo, nós vemos duas pessoas conversando e essas duas pessoas elas estão fazendo uso de expressões comunicativas. Nesse momento, eu não quero adentrar muito para analisar, mas que vocês bem perceberam que, fazendo uso do telefone, tem um oi, né? Perceberam o oi na língua espanhola? Olá, né? Alguém se apresentou, certo? Depois também teve uma despedida no final, e isso nós vamos ver lá na frente e vamos analisar melhor. Mas perceberam como no diálogo nós temos expressões comunicativas? Preparei o diálogo de número 2. Vamos ao diálogo 2. La professora e seus alunos. Enquanto aquele diálogo eram duas pessoas que já tinham conhecimento, o amigo da Ana, que era filho daquela filha da senhora lá, aqui agora nós vamos ter uma professora e seus alunos. Será que é o primeiro dia de aula? Vamos ver. A professora começa, né? Buenos dias, alunos. Soy la profesora Graciela Muñoz e estarei a cargo de suas classes de matemáticas. Opa, parece ser o primeiro dia de aula. A professora se apresentou, verdade? Falou seu nome e tal, né? Os alunos, buenos dias, professora. Ok? Então, nós temos o que aí? Saudações, não é verdade? A professora, hoje trataremos o primeiro tema do programa, a história de los números. Abran el manual de la materia en la página 54 para começar a leitura. E algum aluno se levanta, desculpe, professora, sou Javier Fuentes. Poderia repetir o número de página? Por supuesto, Fuentes. É a página 54. Então, nós percebemos o que aqui, pessoal? Percebemos que as pessoas aqui estão se apresentando, a professora se apresentou, depois o aluno também o faz, né? Soy Javier Fuentes. Nesse momento eu não quero analisar muito. E o texto continua. O aluno, muchas gracias, um agradecimento, né? E a professora, me chamo
Eva Guzmán. Aliás, desculpa, outro aluno, no caso uma aluna, se levanta ali na sala e diz: professora, me chamo Eva Guzmán, me gusta mucho leer. Seria possível que eu empezara a leitura? E, por fim, a professora: por supuesto, é uma expressão de afirmação, ok? Por supuesto. Que hermoso! Todos atentos à leitura, por favor. Que hermoso é outra expressão, né? Que lindo, né? E aí, a garota vai fazer a leitura. Mas percebemos aqui também que teve outra apresentação. Olha o verbo que a aluna usa, né? A Eva Guzmán, e aí se vai. Vamos, então, entender o que são essas questões, como eu estava lá no início da aula, saludo, apresentação, despedir. O que é saludo, né? Vamos comigo aqui. El saludo, aqui, uma forma de relacionar-se com os demás. O que é isso mesmo, né? Saludo. Palavra diferente para a nossa língua portuguesa, né? Vamos ler aqui o texto comigo. Saluda, no seas ranchero. Saluda alguém, não seas ranchero, uma pessoa matuta que não fala nada. Ranchero tem essa conotação, aquela pessoa muda, calada, meio envergonhada, né? Quantas vezes não hemos escuchado dizer esta frase a algum papá ou alguma mamá, e incluso dizê-la nós mesmos? Que é uma pessoa que não fala, que é matuto, né? Quantas vezes nós não escutamos isso? Então, o texto já diz assim, ó, é um imperativo, uma ordem. Saluda, ou seja, fale com alguém. Saúde alguém, o verbo saudar, de saudação da língua brasileira, portuguesa. El saludo es la frase, expressão facial ou forma de cortesia que permite romper el hielo entre duas pessoas para estabelecer um diálogo, se nascer um saludo correto. Então, o que é o saludo? É uma expressão facial. Olha, é verdade, não é só o que nós falamos, mas é uma expressão facial. É uma forma de cortesia, né? Em que nós terminamos, romper el hielo, ou seja, quebrar o gelo, acabar com o silêncio entre as pessoas. Daí vem a comunicação, ela surge daí. Se nascer um saludo correto, resultaria impossível entablar uma conversação para estabelecer relações sociais ou bem empresariais. Em poucas palavras, é uma norma de convivência básica e deveria ser indispensável. O que é indispensável, pessoal? Los saludos, ou seja, as saudações, as comunicações de expressões de saudar alguém, elas são indispensáveis, porque elas servem para as relações sociais, para as relações empresariais, ou seja, todo mundo tem que se comunicar, não é verdade? Todos têm que se comunicar. Aqui eu trouxe para vocês alguns tipos de saudações. Na língua espanhola, os tipos de saludos. Nós temos aqui, saludos formales. Formales, professor? Sim, são aqueles que a gente vai utilizar num ambiente. Você viu como que a professora, no primeiro dia de aula, a professora se apresentou para os alunos. A professora nem sequer conhecia os alunos também não tinham conhecimento da professora, e ela, buenos dias, sou a nova professora de matemáticas. Olha aí a apresentação dela, né? Me chamo, e aí ela fala seu nome. O aluno também que não tinha conhecimento da professora, e aquela aluna, né, dois alunos, um garoto e uma garota, que não tinham conhecimento, também fazem de forma formal. Me chamo Eva Guzmán, e aí o aluno vai falar o nome quando vai se referir à professora. Então, ali nós temos saludos, são apresentações, claro. Ali é uma apresentação bem formalizada. Assim, nós temos também os saludos ou saudações do tipo formal e do tipo informal. Quais são as formais, professor? Saludos formales. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Quando nós chegamos, quando nós falamos com alguém de começo, de princípio logo, né? Que gusto de verlos, né? Estou muito feliz em ver vocês, né? Como está você?
Como estão ustedes? Ustedes, quando eu me refiro a mais de duas pessoas, né? Usted e ustedes é o que nós chamamos aqui de você, vocês, mas num sentido até um pouco mais além, tipo senhor, senhoras, senhor, senhores, senhoras, senhoras. Como se encontra usted? Existem outros saludos formais? Claro, eu coloquei aqui os principais para vocês, né? Vamos então ver agora saludos informales. São aqueles que nós utilizamos no dia a dia, com pessoas que nós já temos conhecimento, pessoas da mesma idade. Voltando aqui para o formal. O saludo formal também é utilizado para as pessoas que têm uma hierarquia mais do que a minha, certo? No caso, ali era a professora, a hierarquia dela, né? Você está dentro de uma empresa, o seu chefe, pessoas de mais idade, tudo isso nós vamos fazer uso do saludo formal, certo? O informal, pessoas da mesma idade, pessoas amigas, independente da idade, pessoas que nós já temos um convívio maior. Aí, na fala, a gente utiliza termos e expressões comunicativas informais. Quais são elas? Buenas, olá, olá, como va todo? Ei, que tal? Olá, que tal? Como estás? Que me cuentas? Ok? Você percebe aqui? Então, né? São amigos conversando. Essa expressão que tal significa tudo bem, ok, pessoal? Isso que ela significa, tudo bem? Nós temos umas possíveis respostas, tanto para as saudações formais como as informais. Vamos ver comigo? Aqui nós temos possíveis respostas. Vejamos. Bien. E tu? Veja. Bien. E tu? É uma resposta. Como estás? Bien. E tu? Estou estupendo. O que é isso, professor? Estou estupendo. Estupendo significa que está tudo bem comigo, certo? Maravilhoso, estupendo tem esse sentido. Estupendamente. E você? Olha, pois comigo estou bem demais. E contigo? E com você? Genial, muitas gracias. Quer dizer, além de dizer que está demais, que está genial, que está bom demais, né? Então, agradece, né? Muitas graças, é o agradecimento, é muito obrigada, né? Lembrando que não é genial, tá, pessoal? No espanhol é genial. Genial, muitas gracias. Muitas gracias. E, por fim, muy bien, gracias. Eu posso agradecer somente com gracias? Claro, não precisa. O muchas é um intensificador, como no português. Obrigado ou muito obrigado. Muito é intensificador, ok? É isso. Vamos, então, ver los saludos em espanhol a partir desse quadro que eu trouxe para vocês. É um quadro bem didático, bem colorido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos principais, ok? Quando é que nós vamos utilizar buenos dias? Sim, nós temos aqui meia-noite, é o comecinho da madrugada lá, né? Lá meia-noite. Chegou meio-dia, 12 horas, el meio-dia. E se nós estamos no período da noite, depois das 18 horas, tudo isso lá noite, né? E quando dá 0 hora, o que é mesmo? Meia-noite, ok? Então, nós temos os períodos madrugada, manhã, que vai até meio-dia, né? Tarde, do meio-dia até, digamos, 6 horas, e, por fim, nós chegamos la noche. E aí as palavras, as expressões, palavras não, expressões. Inicialmente, na madrugada, buenos dias ou buenas noches. Pela manhã, buenos dias. Pela tarde, buenas tardes. E pela noite, buenas noches. Quando se chega, quando vai dormir, né? Buenos dias, veja o que está escrito aqui. Buenos dias, se te has levantado temprano. Se a gente se levanta temprano, o que é temprano? Cedo, cedinho, 5 horas da manhã, por exemplo. E buenas noches, se aún não te has acostado. Se você ainda não foi dormir, ok? Não foi se deitar, acostado é deitado, né? Então, deu boa noite, ok? Mas serve também para despedir. Não tem problema. Buenas noches, e aí a pessoa vai dormir. Ok? Então, aqui la salida del sol, el día, la puesta del sol, que é o pôr do sol, e la noche. Aqui só para representar as partes do dia, tá bom, pessoal?
pela manhã, né? La salida del sol. Durante o dia, o sol está todo ali, no meio-dia, né? La puesta del sol é a tardinha, lá pelas 18 horas, aqui no caso, né, nosso, no Brasil. E la noite é o período da noite, ok? Olá, a expressão olá, já expliquei para vocês, el saludo mais comum para qualquer hora do dia. Olá, podemos utilizar qualquer hora do dia, pela manhã, pela tarde, pela noite. É o que aqui no Brasil nós utilizamos oi. O oi a gente usa essa expressão comunicativa qualquer hora, não é isso? Não tem nenhuma dificuldade, é algo muito simples. Vivimos de presentações. Agora, saindo de saludos, que aí já aprendemos, já entendemos melhor, né, que saludos são as saudações. Entendendo o que são as saudações na língua espanhola, saludos, os formais, os informais e as possíveis respostas, agora nós vamos aprender um pouco sobre presentações. Ou seja, a apresentação. Como é que eu me apresento na língua espanhola? Lembremos da professora lá. Vamos lá comigo. Vivimos de presentações. Saber presentar-se e presentar ao outro resulta indispensável. Tanto eu tenho que saber me apresentar, como eu deverei também saber apresentar outra pessoa, né? Já que é uma ação comunicativa muito frequente nos diferentes entornos da vida familiar, escolar, profissional, ou seja, no ambiente familiar, escolar, no ambiente profissional, sempre nós estamos fazendo uso das apresentações. Ou nos apresentando alguém, um amigo nosso, a outra pessoa, né? Sempre. Los niños y niñas lo hacen desde que son pequeños. Se presentan cuando entran al colegio, cuando hacen nuevos amigos, en el parque, por lo que constituye una parte importante de la socialización. Olha aqui essa palavra, socialização. En la vida adulta es lo mismo, quer dizer, desde criança, no percorrer da nossa vida, sempre nós estamos nos socializando com outras pessoas. Sempre estamos conhecendo novas pessoas. E quando conhecemos, tanto essas pessoas se apresentam para nós, como nós nos apresentamos para ela. Então, a apresentação é algo muito comum no dia a dia, no cotidiano da nossa vida. O fato de conhecer novas pessoas abre portas para pôr em prática as apresentações. É verdade. O fato da gente conhecer novas pessoas, ali está abrindo porta para quê? Para que as apresentações elas sejam realizadas. Assim, para buscar um emprego, realizar uma ponência, ir a uma festa. Assim significa também. Também, se eu quero buscar um novo emprego, eu tenho que saber me apresentar lá no emprego, não é verdade? Para realizar uma ponência, você vai apresentar um trabalho na universidade, na escola, um congresso, um seminário, você tem que se apresentar inicialmente, não é verdade? Sou aluno tal, estou aqui em espanhol. Sou el aluno tal, tal e tal, estou aqui para apresentar este seminário em uma festa, etc. Em verdade, todo involucra o hecho de apresentar-se. Tudo na vida envolve a apresentação, tá certo? Ou de si mesmo, ou de alguém, de alguma coisa desse tipo. Los tipos de apresentações. Nós temos apresentar-se a si mesmo e apresentar a uno, ou seja, quando eu mesmo me apresento ou quando eu apresento outra pessoa. Quando eu mesmo me apresento, vamos lá, eu aqui o professor, eu posso dizer, mi nombre es René, René Moreira, ou no falado português, o nome não precisa passar para o espanhol, mi nombre es René Moreira. Ou eu posso dizer, me llamo René Moreira. Opa, ali eu disse meu nome é. O é aqui, o es do espanhol é o verbo ser, tá? Mas aqui eu já fiz o uso do verbo chamar-se, que é o verbo chamar-se na língua portuguesa, né? Me llamo, ou seja, eu me chamo. Olha, de novo eu posso fazer a minha apresentação com o uso do verbo ser, na primeira pessoa, né?
sou René, ou seja, soy René, ok? Esse soy aí é o nosso sou da língua portuguesa. E a apresentação continua. Tenho tantos anos, tenho 20 anos, 40. Soy professor e sou de Amazonas. Posso dizer a minha profissão, o lugar que eu sou, né? Vivo aqui em Manaus. Eu posso dizer, digamos, sou professor e sou de Ceará, pero vivo aqui e aqui você completa, em Manaus, ok? Agora, se nós estivermos apresentando outra pessoa, o verbo deixa de estar na primeira pessoa de singular, eu. Se for uma pessoa, duas seria nós, né? E aí apresentar uma outra pessoa, o verbo vai para a terceira pessoa de singular, ou do plural, né? Veja, su nombre es. Eu estou apresentando uma outra pessoa. Eu estou apresentando, digamos, a Carmen. Su nombre es Carmen. Se llama Carmen. Ella es Carmen. Ella tiene 20 años, es professora e es de Paraíba. Ella vive, o verbo vivir significa morar, né? Ella vive aqui em Manaus. Aí apresentando uma outra pessoa. Para fazer uso dessa apresentação minha ou de outra pessoa, nós fizemos uso aqui do verbo ser, chamar-se, o verbo tener, perceberam isso? Ser, ó, o verbo ser aqui, ó o verbo chamar-se aqui, ó o verbo tener aqui, ó o verbo vivir, ou seja, tener quer dizer ter e vivir quer dizer morar, certo? Vamos conjugar, então, esses verbos no presente do indicativo, que aí nós aprendemos muito mais. O verbo ser, professor, como que nós conjugamos? Yo soy. No português, eu sou, né? Tu eres, él es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Olha que legal esse verbo, né? E o verbo tener, que é o verbo ter. Em português, eu tenho, né? No espanhol, como é que vai ficar? Yo tengo. Tu tienes. Él tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. É assim que fica. Além do verbo ser e tener, nós temos aqui também o verbo vivir, que é o verbo viver ou morar, e o verbo chamar-se. O verbo vivir, eu moro, yo vivo. Tu vives, él vive. Nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos viven. Olha que interessante, né? E, por fim, o verbo chamar-se, que é o verbo se chamar, chamar-se, né? Eu me chamo, yo me llamo. Tu te llamas, él se llama. Nosotros nos llamamos, vosotros os llamáis e ellos se llaman. É assim que se conjuga o verbo chamar-se, ok? Vamos adiante. Adelante. Aprendendo aqui os verbos para apresentação, nós chegamos agora em las despedidas. Se eu saudei alguém, eu me apresentei para alguém agora, conversei e tal, vou embora, despedidas. Las despedidas fazem parte do cotidiano. Claro, todos os dias nós despedimos de alguém, né? Por la mañana, por la tarde, por la noche, sempre estamos fazendo uso de las despedidas a las personas. Al terminar uma charla, o que é charla? Um diálogo. Decimos tchau, despedimos a nossos jefes en el trabajo com hasta mañana. Hasta mañana quer dizer até amanhã. A uno que vai dormir, buenas noches. E se alguém vai dormir, a gente pode se despedir dessa pessoa, né? Buenas noches. Vamos adelante. Claro que a forma como nos despedimos é diferente em cada situação e dependerá do grado de familiaridade que temos com as pessoas com quem nos relacionamos. Verdade, né? A despedida ela vai depender do grau de familiaridade com a pessoa com quem estamos ali conversando, né? Com quem nós nos relacionamos. Sempre vai depender desse contexto. Los tipos de despedidas. Vamos para las despedidas formales. Buenos días, buenas tardes, hasta mañana. Buenas noches, adiós. Ou adiós, que é o adeus, né?
saludos, nos vemos pronto, les saludo atentamente, ou somente adiós. Aqui está se despedindo. Tem o buenos dias de saludar alguém, tá? Buenos dias, senhor. Está chegando. Agora, eu estou saindo, eu também posso dar uma despedida de buenos dias na saída. No português, a gente faz isso. E despedidas informais é aquela que você já vai trabalhar com mais informalidade. Enquanto que as formais são com hierarquias diferenciadas, com pessoas que eu não tenho conhecimento, pessoas dentro do meu estabelecimento de trabalho, as informais não, são com amigos, com pessoas que a gente tem mais familiaridade, né? Eu posso dizer simplesmente tchau, e o tchau no espanhol pode ser com U no final e com O, tá, pessoal? Atento para isso. Hasta mañana, quer dizer até amanhã, né? Hasta breve, hasta pronto, hasta la vista, te veo pronto, nos vemos. Essa palavra pronto significa cedo ou já, né? Te veo pronto, por exemplo, né? Ah, já já a gente se vê. Nos vemos, já já a gente se vê. Significa isso. Vamos para um diálogozinho aqui, olha. Alejandra hablando com Coral. Olá, Coral, que tal? ¿Ya han llegado todos? Hola, guapa. No, no han llegado. Tú eres la primera. Mira, ha venido mi madre. Hola, doña Matilde. ¿Qué tal estás? Olha a expressão aí, né? ¿Qué tal estás? Aí elas continuam a conversa. Bien, hija. ¿Y tú qué te cuentas? Aí Alejandra. Pues ya ve, trabajando como siempre, pero bien. ¿Se va a quedar unos días con nosotras? Sí, pero molestaré lo menos posible. Usted no molesta, doña Matilde. Estaremos encantadas de tenerla em casa. Olha que diálogo legal, cheio de comunicações, de expressões comunicativas, né? Temos outro diálogo aqui. Esses diálogos é só para a gente finalizar aqui o nosso assunto, porque nele estão envolvidas muitas expressões comunicativas. Então, a moça chega e diz, buenas tardes, ela está andando na rua, no carro dela, procurando algum endereço e ela não tem conhecimento, né? Ali, no anterior, nós vimos que as pessoas tinham conhecimento, eram amigas, era um diálogo totalmente informal, né? Agora esse, buenas tardes, desculpe, senhor, estou buscando a calle Mirasoles, ¿la conoce? Olha, ela está buscando uma rua, Rua Mirasoles. Aí pergunta se esse senhor na rua eles sabem ensinar essa rua. Aí o senhor vai e diz, lo siento, no soy de la zona. Ele pede desculpas, né? Lo siento. Pero puedo indicarle dónde está la dependencia policial para que realice su consulta. La crucé hace solo un momento. Quer dizer, ele vai indicar a delegacia e que ela possa ir lá para descobrir onde é esse endereço, né? Ah, se fuera tan amable de brindarme esta informação, me resultaria muy útil. E o senhor, por supuesto, camine 100 metros en esta dirección y doble a la izquierda. Allí encontrará al oficial de policía en la puerta de las oficinas. Muchas gracias. Adiós. Aí se despede, né? Adiós. Ele explicou como chegou lá e depois ela agradeceu. Perceberam aqui como é interessante? Eu trouxe para vocês, eu preparei aqui um diálogo também, que é uma apresentação numa ponência. O que é ponência, professor? É uma palestra de uma professora universitária, ela se apresentando ali naquela palestra. E eu gostaria que vocês ficassem atentos aqui também. É mais um exemplo para a gente ver na prática o que nós estudamos hoje, né? Sobre saludos, apresentações e despedidas. Assistam aqui. Buenas noches, es un inmenso placer estar aquí y poder compartir con ustedes mi experiencia. Me llamo Montserrat Iglesias y soy de España, pero vivo en México desde el año 2020 y soy profesora de la Universidad Marista de Guadalajara. Tengo 10 años como maestra universitaria. Además, me dedico a la investigación acerca de los analfabetismos en México. Perceberam aí? Ela utilizou vários termos, ela deu saludo, se apresentou, né? Utilizou aqueles verbos de uma apresentação, tener, vivir. Bem interessante, né? Uma professora da universidade ali no México. É isso aí, pessoal. E acredito,
Finalizamos aqui. Acredito que vocês compreenderam um pouco mais sobre essas expressões comunicativas na língua espanhola.